Saudações, meus irmãos, Namastê, muita luz para todos. Vamos dar prosseguimento à leitura do livro O Astro Intruso de Ramatiz. Paramos na página 28 e vamos dar prosseguimento no segundo parágrafo da página 28. Pergunta: essa questão de espíritos saírem de um determinado planeta para cumprirem provas em outros menos evoluídos não contraria a irreversibilidade da evolução espiritual? Ramatiz: a prova de que não contraria é a própria existência do astro intruso, onde encarnam espíritos que preferiram ficar à esquerda do Cristo por força do livre-arbítrio mal utilizado. Assim, um espírito pode obter nova chance em um planeta, adquirir karmas graves e ser obrigado a voltar para um orbe inferior, para receber ensinamentos mais objetivos. É o mesmo que ocorre na Terra, quando um presidiário, após cumprir sua pena, comete novos crimes e volta para a prisão. Ele deixou de evoluir como espírito? Não, mas se tornou sua evolução lenta e sofrida. Pergunta: a passagem do astro intruso causará sérios danos à Terra? Ramatiz: por ser essencialmente um orbe acumulado de vibrações embrutecidas, contendo plasmas que sintonizam a desordem e o caos, a influência sobre a Terra abrangerá também a formação de desastres naturais em larga escala, os quais serão antecedidos por acontecimentos marcados pela violência entre os homens. Desencarnes em massa, principalmente de espíritos rebeldes, é o caminho para que estes sejam imantados para o astro, onde iniciarão suas jornadas kármicas. Pergunta: o caminho dos que vão migrar para o astro intruso passa então pelo desencarne? Ramatiz: a estrutura etéreo-densa do astro imantará seres ignorantes desencarnados, que já estavam ao redor da aura terrestre, bem como aqueles espíritos atrasados que deixarão seus corpos densos durante o período caótico que se espalhará no planeta. Não ocorrerão atrações físicas, produzindo desaparecimento misteriosos de indivíduos encarnados, ou mesmo a atração dos corpos densos para o céu. Isso é pura fantasia. Pergunta: algumas profecias sobre o final dos tempos apresentam homens sendo remetidos fisicamente ao espaço. O que seria isso então? Ramatiz: tais cenas nada mais são do que as consequências dos fortes maremotos e turbilhões que afetarão a maior parte do planeta. Os homens não serão arremetidos fisicamente ao espaço, na direção do céu, mas arrastados pelas forças das águas e dos ventos devastadores na própria terra. Pergunta: muitos homens, em tom sarcástico, costumam afirmar que não estarei mais aqui, por isso não me incomodo, quando este ou aquele desastre natural ocorrer, conforme previsões da ciência para as grandes mudanças climáticas ou explosões no sistema solar. Podem falar o mesmo sobre o astro intruso? Ramatiz: quando a ciência prevê o fim do sistema solar ou grandes mudanças na estrutura da Terra, com o avanço significativo do mar, por exemplo, faz projeções para tantos milhares de anos à frente, que desperta entre os encarnados esse tipo de observação mordaz. No caso da passagem do astro intruso, os homens terão de aceitar a realidade de que eles poderão estar aqui sim, seja encarnados ou desencarnados, pois tais afirmações jocosas envolvem mentes materialistas que não veem além da crosta densa terrena, descuidando-se da transcendência espiritual. Portanto, todos os encarnados e desencarnados que tiverem decretado o próprio juízo final pelas imprudências e imperfeições
que desenvolveram no planeta estarão sintonizados com o astro, independente do fato de estarem encarnados ou não. A única diferença é que os encarnados que migrarem serão conduzidos de volta ao mundo etéreo pelos processos de elevada violência que sacudirão o planeta pela aproximação do astro. A rigor, o presente cotidiano da Terra, com o aumento da violência urbana, guerras, epidemias e desequilíbrios naturais, já é pequena amostra do porvir, os próximos anos, quando o astro estará cada vez mais perto e suas vibrações negativas mais intensas. Considera-se ainda o fato de que inúmeros irmãos embrutecidos que desencarnaram recentemente na Terra não terão novas chances no planeta tão cedo, estando já prontos a ingressar na esfera magnética do astro, que os conduzirá embora. Portanto, afirmações sarcásticas quanto ao fenômeno devem ser substituídas pela percepção que revela a realidade evolutiva de cada um, encarnado ou não. Nunca a autocrítica foi tão necessária na história recente da Terra. Pergunta: pode nos falar mais sobre a influência do astro sobre espíritos encarnados e desencarnados na Terra? Ramatiz: no contexto global, todos os que se encontram encarnados na Terra, ou mesmo desencarnados em planos espirituais, sintonizados com o plasma denso, serão atingidos de alguma forma. Isso é inevitável. Mas o nível de influência sobre cada espírito decorre de seu estado evolutivo. A força da atração será maior sobre aqueles que apresentam em seus registros vibratórios sintonia adequada com as energias que emanam do astro, configurando alta correlação positiva em termos de hipóteses matemáticas, e fornecerá os indícios sobre aqueles que de fato serão afastados do planeta. Entendam que apresento a medida de correlação como raciocínio sobre as grandes matrizes associativas dos princípios mentais de cada espírito em relação às energias contidas no astro e por ele emanadas. Baixas correlações positivas, entretanto, não se estabelecem como suficientes para a forte atração, tendo em vista que não existem seres perfeitos além de Deus. E justamente aí está o princípio que rege a regra de imigração, que, antes de ser uma fronteira numérica, indicando a transferência daqueles que estão acima de determinada correlação energética com o astro, preocupa-se também com a medida psíquica, a inclinação moral de cada espírito. Dessa forma, o processo de atração, além de estar vinculado à sintonia em termos de forte associação ou correlação, é pertinente à tendência de comportamento de cada espírito, ou seja, a tangente ou inclinação que orienta a conduta individual em uma análise psicométrica. Por esse motivo, o astro intruso não apenas age sobre a inclinação do corpo físico da Terra, determinando um novo eixo, mas também identifica a inclinação moral de cada espírito, formando o conjunto natural daqueles que deverão emigrar do planeta. Então é isso, meus irmãos. Paramos na página 30 e continue nos acompanhando na leitura do livro O Astro Intruso. Gratidão, namastê, muita luz para todos e até a próxima.